Boa tarde. Bom, a proposta é que eu fale um pouquinho e depois abra para pergunta. Eu vou me policiar aqui para não extrapolar o tempo necessário para dar o recado. E aqueles que depois quiserem fazer perguntas, será possível fazer por escrito? Muito bem. Vejam como a espiritualidade tem seu plano. E nós, por vezes, somos surpreendidos prazerosamente por certas coincidências ou certas sincronicidades que ocorrem. É o caso da minha vinda aqui hoje. Porque ela já havia sido marcada há algum tempo. E a programação era que eu falasse de um livro que já está prestes a alcançar a marca de 40 mil exemplares vendidos, com 100% dos direitos autorais, para uma ONG que realiza um trabalho maravilhoso chamada CVV, Centro de Valorização da Vida, e para falar aqui de valorização da vida, da prevenção do suicídio, como isso acontece no Brasil e no mundo. Isso já estava no script. Só que, de 3 semanas para cá, tivemos novidades no Brasil e no mundo, no que diz respeito à maior curiosidade das pessoas em relação ao tema de um livro que foi lançado em 2015. Eu não vou me deter em detalhes dos 2 eventos que precipitaram essa maior curiosidade ou interesse em torno do assunto, mas eu preciso falar deles. Num primeiro momento, no canal acessível pela internet Netflix, a série chamada Os 13 Porquês virou um fenômeno mundial, a série mais popular da história da Netflix. Quem, como eu, já dobrou o cabo da Boa Esperança, não sabe o que é Netflix, mas a garotada sabe. Ela é muito popular com os jovens, entre jovens. Essa série, em resumo, conta a história de uma adolescente que já no primeiro episódio a gente sabe que ela se matou. E que ao longo da série a gente vai acompanhando o desespero de seus amigos ou colegas de escola, a quem ela atribui a responsabilidade pela frustração, pelo desapontamento, pela violência que sofreu por parte desses coleguinhas, pela decisão de se matar. Essa série, a meu ver, em resumo, tem um aspecto muito positivo e outro extremamente negativo. O aspecto positivo é que ela colocou na agenda da sociedade, ela colocou na pauta das reuniões em família, das reuniões em escolas, em universidades, o assunto suicídio entre jovens. Precipitou um debate que estava oculto ou inexistia. E isso é positivo. A ideia de fazer uma série sobre suicídio entre jovens é genial. A ideia de fazer isso num canal popular, na internet, para jovens, é espetacular. Então, qual é o problema da série? Eu vou emitir uma opinião pessoal. A série afronta aquilo que na área da medicina, através da Organização Mundial da Saúde, que é a maior autoridade do mundo, quando o assunto é saúde, que já se deteve longamente sobre o problema de você, em obras de ficção, que é o caso da Netflix, ou no jornalismo, nas reportagens, quando falar de suicídio, há que se ter um cuidado. Há um jeito certo de falar sobre suicídio. Como assim, André? Bom, se você me permitam, hein? Água. A série da Netflix possui gatilhos ou situações que são provavelmente perturbadoras ou inspiradoras para pessoas que estejam fragilizadas, psíquica ou emocionalmente. Vários jovens fizeram contato comigo dizendo: adorei a série, lá em casa eu vi junto com meu pai e minha mãe, conversamos muito, vimos situações que eu sofro na escola, bullying. Aliás, eu tenho 50 anos, eu me lembro da minha infância, eu falo, não chamavam de bullying, eu sofri muito bullying,
sem saber que tinha nome o que eu sofria. Os tempos mudaram. Bullying é um apelido que te dão que você não gosta, elegem você como alguém que é uma aberração porque você é muito alto, muito baixo, é dentuço, é isso ou aquilo. Cyberbullying, que são situações que expõem você negativamente nas redes sociais e você fica exposto à execração pública. Assédio, quando existe algum tipo de situação que você se percebe alvo ou vítima de uma abordagem que lhe constrange, que não lhe faz bem. Pode ser um assédio sexual, pode ser uma violência sexual. Isso acontece. E isso fragiliza os jovens. E isso tem determinado casos de suicídio entre jovens. A série acerta no atacado, falando sobre isso. Erra no varejo, quando mostra cenas absolutamente violentas que podem, segundo a Organização Mundial da Saúde, fragilizar ainda mais quem esteja em sofrimento. Não quero falar mais sobre a série, ok? O outro evento, se quiser fazer pergunta, tudo bem, agora é que eu não vou falar. O outro evento mais recente no Brasil é a tal da baleia azul, que eu me recuso a chamar de jogo em respeito a quem entende do assunto, quem é pedagogo, quem milita na área da educação, porque quando a gente fala de jogo, a gente está falando de algo que é lúdico, é uma brincadeira, é algo que nos desafia positivamente, que nos distrai, no momento de lazer ou de entretenimento. Jogo, principalmente entre jovens, deveria ser algo para cima, algo para se divertir. Nós estamos falando de uma armadilha fatal, de um desafio, assim denominado, que vai exigindo da garotada o cumprimento de tarefas, ameaçando e intimidando a garotada que não quiser mais participar dessa armadilha. E a última tarefa seria o autoextermínio. Entendo que quem eventualmente realize uma tentativa de suicídio a partir da baleia azul, faria isso mais cedo ou mais tarde, através da baleia azul ou de outra maneira, porque é alguém que já estaria sofrendo algum tipo de angústia profunda, perda absurda de autoestima, um deslocamento grande assim da realidade, desinteressado dos assuntos da vida, da escola, da família, ou somatizando, sofrendo por muitos problemas sem saber como resolvê-los. Portanto, eu não vou atribuir a essa armadilha o poder de matar um jovem. Agora sim, eu vou atribuir a essa armadilha da internet o poder de precipitar algo que já estaria se delineando na vida da criatura. Junte série da Netflix, mais baleia azul, e eu estou aqui hoje no embalo de dois eventos que elevaram exponencialmente, tremendamente, o interesse das pessoas comuns sobre um tema que é tabu. O que é tabu? É aquilo que eu, por princípio, não vou falar sobre. Por motivos religiosos, culturais, sociais, superstição, eu não vou falar sobre isso. Na área da saúde pública, não pode haver tabu. Porque quem é da área da saúde sabe que prevenção de doença, males, morbidades, patologias, se faz com informação clara e objetiva. Estamos sofrendo no Brasil o ataque aéreo dos mosquitinhos, aparentemente desprezíveis e inocentes, que têm o poder de nos infectar com micro-organismos que causam, prepare que a lista é grande, dengue, zika, chikungunya, febre amarela. Está de bom tamanho? Eu que sou ambientalista, me considero um ecochato biodesagradável. Digo para vocês, portanto eu defendo a vida e os seres vivos. Se vire um mosquitinho por aí, extermínio. Porque entre ele e nós não pode haver dúvida. Precipite o desencarne, o retorno à pátria espiritual desse pequeno ser alado que ainda tem uma longa jornada evolutiva pela frente, mas agora, se ele me ameaça, primeiro nós. Como é que a gente se previne de hanseníase,
tuberculose, AIDS e doenças sexualmente transmissíveis, doenças do coração, risco de AVC ou derrame, com informação. O mesmo se dá com o suicídio. Alguém vai dizer, André, é diferente. Porque uma pessoa, quando encasqueta de se matar, não há o que fazer. Ela botou na cabeça, mais cedo ou mais tarde vai acontecer. O senso comum indica, por falta de informação, que assim é. Se alguém deseja se matar, algum momento vai acontecer. Quando a gente vai ver o que nós já possuímos de conhecimento, e Kardec deixou por escrito, onde a ciência avançar, além daquilo que o Espiritismo deixou como legado no século XIX, o Espiritismo acompanha a ciência. Por isso, antes de falar da visão espírita sobre suicídio, eu vou gastar um pouco das informações que consumiram precioso tempo da minha vida conversando com os especialistas, porque jornalista não sabe nada. A gente tem que ter fonte. Sim, é possível prevenir o suicídio. E existem pesquisas várias que mostram no mundo inteiro como se construiu a convicção e a certeza de que o suicídio é prevenível. Eu vou citar uma que está no livro. 14 mil atestados de óbito de 14 mil suicidas no mundo inteiro. Diferentes níveis de renda, diferentes culturas, ambos os sexos, hemisfério norte, hemisfério sul, países ricos, países pobres. Os especialistas não se contentaram com a informação de que 14 mil pessoas se mataram. Não, eu quero entender quem eram essas pessoas. Eu quero saber o que está por trás da história dessas pessoas. Clinicamente falando, elas tinham algum problema, alguma patologia, alguma doença? Em 90% dos casos, sim, havia patologias de ordem mental, diagnosticáveis e tratáveis. Eu vou repetir porque essa informação é muito importante. De cada 10 casos de suicídio, 9 são preveníveis, porque estão associados a problemas, patologias, psicopatologias, patologias de ordem mental, que são diagnosticáveis, ou seja, se houver uma assistência médica adequada, o bom profissional haverá de descobrir, opa, temos algo aqui para trabalhar. São diagnosticáveis e são tratáveis. Pode até não ter cura, mas tem tratamento e permite qualidade de vida. Em resumo, quem tem a ideia suicida não está condenado a tê-la para sempre. Quem se sente perseguido pela ideia, obcecada de abandonar o mundo e resolver, entre aspas, o seu problema, pode se livrar dessa ideia, dessa ideação, desse monodeísmo, com tratamento. Essa informação deveria mudar a rotina das faculdades de medicina que não preparam no Brasil, em boa parte do mundo, os médicos para lidarem com pacientes que realizaram tentativas ou estão pensando em suicídio. Essa informação precisa ser espalhada porque nós precisamos criar, dentro e fora de instituições religiosas, espíritas, educacionais, o saudoso hábito de pertencermos a uma rede de atenção e de cuidado. Uns cuidando dos outros. E observando eventuais comportamentos que podem, não é determinista o comportamento de que há ideia suicida. Alguns comportamentos podem estar relacionados com algo mais sério. Uma pessoa que fique mais tempo reclusa, isolada, encapsulada no quarto, não interage socialmente, não parece manifestar alegria ou entusiasmo pela vida, pelo trabalho, pelo estudo, não consegue trocar com a família, passa muito tempo chafurdando na rede virtual. Essa pessoa pode não ter rigorosamente nenhum problema em relação à existência, eu quero frisar. Pode ser o adolescente clássico. Pode ser uma pessoa extremamente tímida. Pode não ter, como disse, um comportamento de risco.
Agora, pode ter. E quando o assunto é suicídio, cão que ladra, morde. Convém não arriscar. Estamos em mais um ano de Enem. E é possível que alguns jovens que já tenham realizado algumas provas e não tenham passado, digam assim: se eu não passar dessa vez, eu não quero mais saber de nada. A vida não vai ter graça para mim se eu tiver que fazer esse troço de novo. Essa pode ser uma frase absolutamente despretensiosa. Não significa, eventualmente, que aquela criatura está especulando com a ideia de se matar se não passar no Enem. Convém verificar. Convém chamar para uma conversa. Convém se disponibilizar para um diálogo aberto e franco. A palavra-chave, meus amigos, é acolhimento. Acolhimento. Se escreve numa redação alguma frase que possa sugerir desencanto, desalento, desânimo com a vida, qual é o protocolo de resposta que eu acho que o corpo docente de escolas e universidades devem ter? Pode não ser nada. Pode ser. Na dúvida, já devemos ter aqui uma rotina instituída de aferição, checagem, para ver se aquilo é algo trivial, desimportante, não é algo que deva abalar minha rotina, ou é algo que eu vou entender como um sinal amarelo. E existe método, existe técnica, 2 ou 3 perguntas para começo de conversa que você vai rastrear. Temos um problema aqui ou não? E o que é um problema? É uma pessoa em desacordo com a vida. É uma pessoa que não esteja com vontade de viver. Ah, André, você está exagerando. Ok, vamos aos números. Jornalista adora número. Então, no meu teleprompter virtual aqui, eu vou compartilhar alguns para vocês verem se é ou não uma questão de saúde pública, porque saibam, no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, e no mundo, suicídio é caso de saúde pública. No mundo, estima-se, por ano, 800 mil óbitos, no mínimo, por suicídio. O que dá uma média de 2.200 óbitos por dia. Ou um novo caso a cada 40 segundos. Desde que eu comecei a falar aqui, alguns casos já aconteceram. Nós temos mais casos de suicídio no mundo do que homicídios ou óbitos em guerras e conflitos armados. Para cada caso consumado de suicídio, 20 tentativas. O que numa conta grosseira dá 16 milhões de tentativas por ano. Para cada caso consumado de suicídio, um grupo de aproximadamente 6 pessoas próximas do suicida vão precisar de ajuda. Nós já sofremos a perda dos entes queridos. E não importa, como se diz o ditado, morreu dormindo como um passarinho. 123 anos. Você vai sofrer. E por que a gente sofre com a perda dos entes queridos? Porque nós somos espírito e matéria. E nós nos relacionamos também materialmente. Ou seja, apertamos a mão, abraçamos e beijamos. Gostamos de ver a pessoa, gostamos de sentir o cheiro da pessoa, gostamos de ouvir a voz da pessoa. E de repente essa pessoa, na sua resolução física, não está mais entre nós. E no nosso nível evolutivo, nós sabemos, espíritas, pela fé raciocinada, a morte não existe. Aí você resolve ir no velório, vestido de branco, um sorriso de orelha a orelha, alguém vai dar os pêsames. Sua mãe, tadinha, né? Eu estou feliz. Mamãe fez a passagem, lagarta virou borboleta. Se você tiver esse nível evolutivo, parabéns, eu não tenho. E eu aprendi com todos os entrevistados do livro, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, a respeitar o luto. O que é o luto? Não é o luto sacramental católico. Ah, tem que usar preto, não sei quantos dias. Não é isso. Luto é respeitar a sua dor, a dor da perda. Ah, mas você não é espírita? Sou. Eu sei que minha mãe não morreu, que ela
fez a passagem, mas que falta eu vou sentir a resolução física da minha mãe. Respeite essa dor. Porque às vezes a gente quer bancar o super-homem ou a super-mulher dizendo: sou espírita, nada me abala, nada me atinge, a morte não existe, leia Kardec. É ou não é? Você, desculpa a franqueza, a gente está aqui num papo reto. Você vai fingir o que não é. E segundo esses especialistas, você vai semear um processo patológico. Porque a dor tem hora e lugar para acontecer. Se você não dá vazão, se você não liberta de você essa dor, ela vai eclodir da pior maneira possível. Bom, no Brasil são 32 óbitos por suicídio por dia. E o Brasil é o 6º país do mundo em número no ranking dos países que tem mais suicídio. Entretanto, vocês não ouvem falar muito por aí sobre isso, suponho. Não estão ouvindo falar sobre isso por aí. Por quê? 4 letrinhas, tabu. Melhor não falar. Não, eu ouvi dizer que se falar do jeito errado, a gente vai precipitar as pessoas a terem suicídio, cometerem. É verdade. Mas isso obriga você a se silenciar totalmente sobre o tema. Vamos entender isso. De onde vem o tabu? Por que não falar de suicídio? Isso vem de longe. O primeiro registro formal que na literatura médica confirma que precisamos ter cuidado ao falar do assunto, vem do século XVIII, ano 1774. Um alemão, famoso escritor chamado Goethe, lança um livro, no auge do romantismo, quando era lindo morrer de amor, chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther. Werther era um jovem que o livro inteiro tenta se aproximar da amada, tenta ter o amor correspondido. Infelizmente, não conseguiu. Desiludido amorosamente, Werther se mata. E o que acontece na Europa, lá no século XVIII, em relação à consequência dessa obra? Encontraram vários corpos de jovens que se mataram usando o mesmo método do personagem da obra. Muitos deles foram encontrados com o livro do lado. Goethe teve que responder na justiça por homicídio. Tamanha associação que se fez entre o livro e o suicídio. Não foi condenado, seria um absurdo. Mas acendeu a luz amarela no mundo no sentido de que, dependendo da forma como falamos desse tema, em obras de ficção, no jornalismo, no rádio, onde for, poderemos, em pessoas fragilizadas psíquica ou emocionalmente, determinar um efeito, a palavra é difícil, mas eu vou compartilhar algumas dessas palavras, porque eu aprendi com elas. Um efeito mimético, mimetismo, batizado de efeito Werther. Até hoje, quando se debateu a série da Netflix, se você for fazer uma pesquisa de críticas ao livro, você vai ver várias vezes a expressão efeito Werther. Eu não vou repetir outros casos, não vou mencionar aqui vários outros casos de lá para cá, que resultaram cientificamente num repique nas estatísticas de suicídio. O fato, eu espero ter sido claro aqui, há que se ter cuidado. Há razão para se ter cuidado ao falar de suicídio. Bom, e o que diz a Organização Mundial da Saúde? Não é para ficar falando de suicídio o tempo todo. Fulano se matou aonde? Ponte Rio-Niterói, pulou. Não sei o quê. Você não vai ficar reportando no dia a dia no varejo quem se matou. Não é para falar isso. Em sendo inevitável falar de suicídio, tome cuidado ou precaução. Vocês se lembram daquele ator, comediante, humorista americano, Robin Williams? 2014, teve o suicídio do Robin Williams. Foi o assunto mais procurado no Google aquele ano. A gente fala isso no livro. É inevitável falar de Robin Williams, você não vai fingir que não aconteceu. Você não vai brigar com a notícia, como a gente diz no jornalismo. Você tem que falar disso. Como é que se fala? Aí tem manual, desde o ano 2000, há 16 anos atrás, Organização Mundial da Saúde, atenção repórteres, atenção jornalistas. Em sendo inevitável falar de suicídio, tome a seguinte cautela. Não abrir generosos espaços com manchetes grandes, fotos, em lugares nobres. Seja precavido, discreto.
2, não descreva em detalhes o método empregado, para você não didatizar, não ensinar. 3, não destaque, não enalteça as qualidades morais do suicida. Era um homem de bem, trabalhador, todo mundo só queria ele por perto, não sei o quê. Por quê? Porque quem sofre, quem está perturbado com a própria dor, com crises de ansiedade e angústia, pode depreender, lendo isso, pode interpretar isso equivocadamente assim. Bom, a vida não está boa, e olha que legal, eu posso resolver o meu problema me matando, ainda vão falar bem de mim, por aí. Percebe? Não tente pensar, ou tente imaginar a situação de uma pessoa perturbada, ela pode depreender dessa forma, é o que dizem os especialistas. São esses os cuidados. Bom, afinal de contas, é ou não é para falar de suicídio? Sim, é. E de que jeito? A sociedade precisa saber. Senhores, senhoras, é caso de saúde pública. Porque se a gente finge que não está acontecendo o problema continua acontecendo. Se eu finge que não tem um mosquito matando gente por aí, o mosquito se locupleta do meu silêncio e mata mais. Informação. É caso de saúde pública. A imprensa, a Rádio Boa Nova, todos nós precisamos falar sobre isso. Falar de que jeito? Em 90% dos casos é prevenível, porque é diagnosticável. E nós precisamos fazer algo diferente na nossa rotina para evitar novas tragédias. Muito bem. Primeiro fator de risco, segundo a Organização Mundial da Saúde, na lista de patologias de ordem mental que podem determinar o risco suicida, é a depressão. Divaldo Franco, quando faz palestra sobre depressão, não chama mais a depressão de epidemia. Usa uma palavra mais forte. Pandemia. Nós temos aproximadamente no mundo 350 milhões de pessoas portadoras de depressão. No Brasil, aproximadamente, é sempre uma estimativa, algo em torno de 13 a 15 milhões de brasileiros. Separar depressão de estado depressivo é fundamental. Eu gosto da definição de depressão quando diz assim, é uma tristeza persistente. Porque a tristeza faz parte da vida. E qual de nós poderia evoluir sem tristeza, desapontamento, frustração, traição? Qual é o sentido da dor e do sofrimento para o espírita? Pelo amor de Deus, está todo mundo estudando a doutrina aí, né? Não é ser masoquista e dizer, ainda bem que eu estou sofrendo, não é isso. Mas é entender, a dor e o sofrimento são agulhões do progresso. Eu, quando sofro, eu estou sendo desafiado a evoluir. Obrigado, vizinha chata. Obrigado, patrão que me persegue. Obrigado, sogra que desconfia de mim. Por quê? Porque estão me convidando a ser alguém melhor. Porque se está tudo sempre bem, está tudo sempre bom, eu estou no ponto morto. Bota no ponto morto e desce na banguela. Porque as coisas estão indo. Nada me perturba, está tudo fluindo. O que explica o fato desse auditório estar cheio no domingo, no meio de um feriadão de 1º de maio? O que trouxe vocês e eu aqui provavelmente é a mesma coisa. Nós não somos imunes à dor e ao sofrimento. E muitos de nós encontrou no Espiritismo as explicações sensatas e racionais que colocam nos devidos lugares as dúvidas sobre que Deus é esse que permite que tenha tantas experiências difíceis, dolorosas, tantos obstáculos, tantas adversidades. Por que minha saúde é desse jeito? Por que eu não arrumo trabalho? Por que eu estou sem grana? Por que eu não dou sorte no amor? Por que eu sou um paciente terminal? Qual é o convite que a evolução está me fazendo? Se você pergunta para um espírita, responda numa palavra. O que estamos fazendo aqui? Evoluir. Simples assim. Qual é a melhor? Aliás, não é melhor. A única maneira da gente acelerar o passo na direção da luz, do enfrentamento das nossas imperfeições, do mais plenos, mais leves, mais próximos
de Deus. É superando adversidades. Senão a gente estava numa rede na beira da praia, ó, traz o coco. Vida que segue, estou na boa. Sem nenhum problema da experiência prazerosa de balançar uma rede na beira da praia tomando coco. Eu estou falando, a gente não queria saber de outra coisa. Então, meus amigos, estado depressivo é da vida. Leon Denis, o problema do ser, do destino e da dor. Série psicológica de Joana de Ângeles, não faz outra coisa senão por que a gente sofre e o que a gente deve fazer, como é que a gente entende a experiência da dor e do sofrimento. As autobiografias, tem gente que gosta de ler autobiografia, Charlie Chaplin, etc. Como foi minha vida? Toda autobiografia reserva um capítulo nobre para gratidão de quem fala sobre si, a dor. Aprendi mais na vaia do que no aplauso. Aprendi mais nos momentos difíceis do que nos momentos fáceis. É a gratidão. Estado depressivo, nenhum problema. Bem-vindo ao mundo. Quem não sofre, desconfie. Pode ser um robô. 2, pode ter sido abduzido por ET. 3, é um missionário das Pleiades que apareceu aqui e que você sempre achou um tipo estranho. E aí um médium amigo seu vai dizer, não sei se você reparou, esse cara está vibrando numa outra frequência. Aceite-o. Não é humano. Somos humanos. Sofreremos. Ah, mas o Espiritismo vai me libertar da dor? Não. Ele vai explicar para você o que a dor significa. Dói menos assim. E a depressão o que é? É coisa séria. Em resumo, nos estados, se uma pessoa é diagnosticada com depressão, por favor, espíritas, não digam que isso se resolve com passe. Vou repetir, porque às vezes a gente mistifica dentro da doutrina, isso não é legal. Eu vou explicar a função do passe já, para ajudar a acelerar o processo no tratamento da depressão. Mas não vem com esse papo de que passe, reza, vela, qualquer outra intervenção mística haverá de resolver. O que dizem os especialistas? Edivaldo virou o fiador de muita coisa que eu vou dizer aqui. Se eu falo os especialistas, vocês vão ficar me olhando assim. Se eu falo Edivaldo... Primeiro desafio, o diagnóstico claro da depressão. Não é fácil, não é uma ciência exata. O médico precisa ter a destreza de fazer várias perguntas, pedir alguns exames, para rastrear devidamente se aquilo é ou não depressão. Vou contar uma história engraçada do Rio de Janeiro, adentro o consultório de um médico importante, uma pessoa aparentemente bem-sucedida, ótimo emprego, família exemplar, morava bem, carro... Esses conceitos de sociedade de consumo. Sucesso é... Depois quebra a cara. Essa pessoa dentro do consultório dizendo, doutor, eu sei o que eu tenho, eu estou aqui para o senhor me recomendar a solução para um problema chamado depressão. Não tenho vontade de fazer nada, estou prostrado, não estou mais indo para o trabalho, não consigo rir de piada. O negócio está brabo. O médico responsável faz várias perguntas, é o que a gente chama de anamnese. E rastreando a vida do paciente, chega a seguinte pergunta. Onde você mora? Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Aonde? Ah, no condomínio tal. A água é encanada ou é de poço? Ah, é de poço. Vocês confiam nessa água? Ah, transparente, não tem cheiro, não tem gosto. Todo mundo bebe. Qual foi a última vez que vocês fizeram dosagem da água em laboratório? Ah, tem uns 2 anos. Faça de novo. E quero exame de urina e de fezes. Em resumo, entre outros exames, a anamnese seguiu em frente. O que o médico descobriu? Essa pessoa que se autodeclarou com depressão devido à prostração que sofria, era portador de uma colônia de amebas, parasitas que drenam muita energia da gente. A solução não foi o antidepressivo.
A solução foi um vermífugo. E este empresário ligou para agradecer. Eu nunca me senti tão bem. Voltei a ter ânimo. Trabalho como antes. Minha família está feliz. Estamos todos bem. Porque a ameba, o parasita, estava drenando fluido vital. Você come, só que os seus nutrientes, que deveriam ser seus, vão para a ameba. Ela se dá bem. Você continua desenergizado. Então vejam, a responsabilidade, um diagnóstico claro. 2, sendo depressão, tomar antidepressivo. Ah, antidepressivo cura a depressão? Não, não cura. Então por que eu vou tomar? Porque o antidepressivo resolve a regulagem da bioquímica do cérebro. O transtorno de humor chamado de depressão abala as sinapses cerebrais, que são a transmissão das informações entre os neurônios. Os neurônios ficam preguiçosos e você começa a ficar lento, você começa a ficar prostrado, você começa a ficar sem reação. A vida te chama e você diz, não agora, eu estou lento. Nos casos mais profundos de depressão, a pessoa não tem ânimo para levantar da cama, atender telefone, abrir a janela, tomar banho, ir para o trabalho. O que faz o antidepressivo? Um up. Eu já consigo levantar e ir para o trabalho. A vida continua horrorosa. Sem graça. Não me venha falar que a viver vale a pena, mas eu vou trabalhar. Já é alguma coisa. Já atende o telefone. Já assiste o jogo na TV. Já torce um pouquinho. Gol. Você já começa a responder aos estímulos da vida. Não cura a depressão, mas ajuda. Portanto, precisamos ter paciência, porque antidepressivo não é remédio para dor de cabeça. Tem gente que toma um antidepressivo e já quer a resposta. Passa uma semana, passa um mês, não sente diferença. O tratamento exige paciência, porque eventualmente o médico vai até corrigir o rumo terapêutico e vai dizer, não é essa marca, não é essa dosagem, vamos testar. Porque não estamos falando de doenças, estamos falando de pessoas doentes, e cada um é cada um. Segundo protocolo de resposta, além do antidepressivo, apoio psicológico, terapia. E para vocês que estão aí pensando, porque às vezes o meu guia permite, e às vezes eu vejo assim na psicosfera de vocês formas de pensamento interessantes. Eu falei agora terapia, aí alguém aqui, eu não vou dizer quem, plasmou a seguinte informação. Psicólogo é coisa para doido. Psicólogo é coisa para maluco. Eu vi. Bom, se é coisa para maluco, eu sou maluco 2 vezes. Eu já fiz terapia 2 vezes na minha vida. Eu sou muito grato à ajuda que a terapia me deu, sem ser portador de depressão. O que é a terapia? O que é o apoio psicológico? Essa pessoa tem uma habilidade profissional para ser um facilitador. Vai ajudar você na aventura do autoconhecimento, revelando a você quem você é a partir do lado que você não acessa, que é o seu inconsciente. É o lado oculto da sua lua, que você nunca vê. Se está acordado, não acessa. Se dorme e sonha. Quem produz muitos dos nossos sonhos é esse lado oculto. Aí você acorda assustada, nossa, que coisa que eu sonhei. Se contar para o terapeuta, ele começa a fazer uma leitura de quem você seja, dos seus medos mais profundos, das suas ambições, das suas expectativas que você em vigília não sabe que tem. Isso é muito sério. Portanto, o terapeuta é aquele que vai colocar um espelho na sua frente e não vai entregar de bandeja quem você é, não. Ele vai fazer perguntas, ele vai fazer provocações, até que você entre em ponto de fervura e no dia mágico da terapia se liberte desse problema no momento da catarse. Olha outra palavrinha nova. O que é catarse? Catarse é a capacidade de você, às vezes até em tom de desabafo, dizer com muita clareza o que te incomoda. Por que problema que não tinha uma causa, a causa já foi detectada. Você já fez conexões em relação à tua formação, à educação do seu pai, da tua mãe, um trauma de escola, uma situação da infância
que explicam quem você é hoje. Isso é libertação. Apoio psicológico. Ah, mas eu não tenho dinheiro sobrando, como é que eu vou fazer isso? Sociedade Brasileira de Psiquiatria, escolas de psicologia oferecem, tem profissionais que doam parte do tempo. Algumas casas espíritas também têm apoio psicológico gratuito, que é a doação, é a caridade de profissionais que reservam parte do tempo para esse ofício. Procura, vale a pena. Terceiro protocolo de resposta para a depressão. Se eu estou falando para uma plateia que não é de espíritas, eu tenho que escolher as palavras certas, né? Não vou catequizar, não vou doutrinar. Eu vou falar assim: pessoal, cuida bem da sua energia. Porque vocês sabem, tem coisas que a gente não vê, mas existem. O argumento fatal é: por que o seu celular toca? Ah, porque alguém ligou. Não. Esse alguém não está aqui. O celular tocou porque ondas eletromagnéticas alcançaram o seu aparelho e determinaram que ele tocasse. Comunicação. Você não viu como isso aconteceu, isso não é passível de vidência, você não vê. Não tem cheiro, você não consegue tocar, mas existe. Cuida bem da tua energia. Tem muita coisa por aí que você não vê e acontece. Eu fico nisso. Para espírita, a gente vai direto ao assunto. Fluidoterapia, passe magnético. O que é isso? É a irradiação de fluidos medicamentosos retirados no plano astral, manipulados pela espiritualidade maior e num exercício de caridade do médium, a transfusão dessa energia que alcança a psicosfera de quem vai receber o passe. E o que é a psicosfera? É o campo eletromagnético que envolve todo o ser vivo e que irradia equilíbrio ou desequilíbrio, harmonia ou desarmonia. É a soma de nossas encarnações, é o que somos hoje. Na fluidoterapia realiza-se a profilaxia, o saneamento básico espiritual. Você vai retirar formas de pensamento, miasmas, que podem eventualmente estar atrapalhando a sua existência. É fogo amigo, você é o responsável por aquilo e você não sabe. Você fica transportando junto de você uma nuvem carregada que faz com que você retroalimente pessimismo, desesperança. Brasil não tem jeito. Ah, que país. Que coisa horrorosa. Tudo não tem nada, já não vai dar certo. Nem vá lá, não adianta. Toma um passe, o que acontece? Não é magia, não é milagre, é ciência. A remoção desses detritos espirituais. Entretanto, não devemos estar passivos diante do passe. Nós precisamos participar. Que seja pensando numa paisagem bonita, que seja lembrando de Jesus, que seja recitando uma prece, agradecendo ao médium, agradecendo à cúpula espiritual da casa, você tem que participar. Saiu do passe, foi para a rua, você pode sair pior do que entrou. Se não se lembrar do que Cristo deixou assinalado e seus apóstolos registraram no Evangelho. Vigiai e orai. No mundo de provas e expiações, quem não vigia, quem não toma conta da própria vibração, quem anda muito distraído e disperso pela vida, vai pagar um preço caro. O que eu estou querendo dizer é, presta atenção, quem são suas companhias, com quem você tem passado mais tempo? Porque nós estamos intercambiando, trocando o tempo todo energia. Se as pessoas estão muito carregadas, se as pessoas gostam de fofoca, você automaticamente já aproxima. Opa, sintonizei. Cuidado, que esse é um esporte muito popular, o da fofoquinha. Atribui-se a Chico Xavier uma frase muito interessante. O maior inimigo do espiritismo é a fofoca. E eu acho que ele estava pensando nos trabalhos na casa espírita. Porque se na casa espírita não existe, não é concordar com tudo o que acontece o tempo todo, mas é havendo divergência, seja honesto e manifesta a sua divergência na hora, com o dirigente, com quem quer que seja, às claras. Porque se você faz a sua panelinha, se você começa a fazer o teu grupinho, se você começa a fazer disse-me disse, fofoca, rumor,
Na prática, o que você está fazendo? Você está abalando, é um abalo sísmico. Você está abalando a harmonia que deve existir, que propicia a psicosfera adequada para todos os trabalhos da casa. Talvez por isso o Chico tenha dito isso. Orai e vigiai. Portanto, presta atenção. Com quem você quer passar a maior parte do seu tempo? Quais são as pessoas que te fazem bem, que fazem você se sentir de bem com a vida? Que você gostaria de estar mais tempo por perto. Lembra delas, tenta estar mais perto delas. Evita aquelas pessoas que te deprimem, que te botam para baixo. É importante. Não é feio não, não é falta de caridade não. É autopreservação da espécie. Opa! Agora não. Queria falar com você depois. Qual é a música que você está ouvindo por aí? Vocês viram o efeito benéfico na nossa psicosfera com o número musical que abriu os trabalhos aqui? Se ele tocasse outras músicas, e há um repertório grande e farto, ele teria o poder de fazer o oposto. Inviabilizar esse trabalho. Música é vibração. Presta atenção. Qual é a música que te faz se sentir melhor e bem? O que você está assistindo na televisão? Presta atenção. Reclamam por aí. Ah, aquele programa sensacionalista, apelativo, só tem desgraça. Aí a pergunta atrevida que você deve fazer. Você vê? A pergunta, não tem para ver. Bom, está te incomodando? Você começa a se sentir agoniado, angustiado, ansioso? Olha o poder aqui, ó. Controle remoto, tchau. Fui. Não quero saber de você. Está me fazendo mal. Cuida de você. O que você está comendo? Alimentação mais pesada ou mais leve? Vocês sabem, no trabalho da Casa Espírita, para médiuns passistas, por exemplo, recomenda-se um protocolo. Evite alimentações grosseiras, evite sexo na véspera, evite discussões acirradas. Por quê? Você é vibração. Como é que você vai dar passe se não cuidar da tua energia? Orai e vigiai. Vigiai e orai. Muito bem. Saindo da depressão, a gente vai encontrar uma segunda categoria importante da nossa atenção, dentre outras, que eu não vou detalhar agora, que é o uso de drogas. E veja, gente, drogas lícitas ou ilícitas. Porque esse é o país campeão mundial de farmácia por metro quadrado. E outro esporte favorito nesse país, além da fofoca, é a automedicação. Então, situações interessantes do tipo, você vai, tem que ir no centro de São Paulo resolver um problema. Entra no elevador. Aí você, naquele ouvidinho que gosta de acompanhar o que não deve, ouve a conversa ao telefone, celular, de uma outra pessoa que você nunca viu na vida, falando assim, estou dormindo que nem um bezerro. Nunca dormi tão bem na vida. Bendita gotinha. É um remédio santo, eu não quero saber outra coisa. E a pessoa sai do elevador. No 6º andar, você vai para o 12º, você trava a porta. E você vai atrás da pessoa. Porque você ficou tão afim de saber que remédio milagroso é esse, que deixa o teu sono de criancinha, de bezerrinho, que você, às vezes, se atreve a invadir o espaço aéreo de um estranho e perguntar, com licença, eu vi a conversa no elevador. A senhora estava falando de gotinha, para dormir. Qual é? Quantas vezes a gente já não flagrou, se é que já não participou, de situações na farmácia, em que remédios que só podem ser vendidos com prescrição médica, dá-se um jeitinho. É tarja preta, é tarja vermelha, é tarja isso, tarja aquilo, e você, opa, eu dou um jeito. Qual é o problema da droga? Seja lícita ou ilícita. Droga é algo, uma substância, que tem o poder de alterar o sistema nervoso. Batimento cardíaco, pressão arterial, o que seja. Muda. Um cigarro tem esse poder. Um cigarro não vicia, mas altera o sistema nervoso. Um cigarro é uma droga. Álcool é uma droga. Crack, cocaína, maconha e vários remédios vendidos em farmácia. Qual é a questão aqui? Nós deveríamos ter o cuidado de entender o risco que a droga nos traz, porque tudo aquilo que muda o sistema nervoso tem o poder de causar dependência.
o que muda o sistema nervoso, pode causar dependência. E daí? E daí que só quem já passou por isso, ou teve por perto, parentes ou amigos ou colegas de trabalho com dependência, sabe o tamanho do abismo, da encrenca que é. Então é sério. Tem gente que brinca com fogo, se automedicando. Cuidado, não faça isso. Porque a pior coisa que pode acontecer para um espírita, que entende o valor do livre-arbítrio, que é o aplicativo que Deus nos dá, para que a gente toda hora faça escolhas. Eu quero, eu não quero. Sim, não. Vou, não vou. Você tem autonomia de voo. Você controla o seu destino. Você faz as suas escolhas soberanamente. Qual é o problema da dependência e daí o risco suicida? É muito triste quando uma pessoa se descobre refém de um vício ou de uma compulsão, porque ela não tem mais autonomia de voo. Ela não tem mais escolha soberana. Ela está sob a tutela, sob a custódia, sob o comando de algo que é mais forte. Quem já passou ou conhece alguém que passa pela experiência do tratamento de dependência química sabe o que eu estou falando. Cuidado. Saindo do território das doenças ou das patologias associadas à maioria dos suicídios, nós no livro lembramos as doenças sociais. É interessante isso. Você já deve ter ouvido falar de uma frase famosa por aí: o homem é produto do meio. Isso é papo de sociólogo, que estuda fenômenos sociais, comportamentos, hábitos em grupo, como é que os grupos reagem. E um dos pais da sociologia, chamado Durkheim, escreveu um livro chamado O Suicídio. Nesse livro ele mostra, nós somos sim influenciados pelo meio. Se você vive numa família deprê, está sempre para baixo, vaticinando sempre a desgraça, que não consegue dar uma declaração para cima, e você cresce num ambiente onde essa negatividade é recorrente, fica difícil imaginar que isso, de alguma maneira, não lhe alcance ou não lhe atinja. Vamos falar dos jovens. Por que a série da Netflix, O Baleia Azul, estão causando tanta polêmica? Porque nós estamos vivendo um tempo em que ser jovem significa ultrapassar certos obstáculos ou situações que não são tão simples. Por exemplo, não sei como é aqui em São Paulo, vou te dizer o que eu vejo no Rio com a garotada. Ir para a escola hoje em dia, na maior parte dos casos, a gente vê um garoto ou uma menina com uma mochila pesada, indo para a escola como quem vai para a cruz. Quando deveria ser o quê? Que bom, estou indo para a escola para participar de mais um capítulo da aventura do conhecimento. Eu terei estrutura, minha escola tem estrutura, tem professores bem remunerados e estimulados que estão vibrando pela oportunidade de compartilhar comigo o que sabem. Vão me desafiar, vamos brincar e vamos jogar para saber o que é a história da humanidade, o que é a ciência, como fazer conta, quais são os livros que precisamos ler e por quê. Não é um fardo, não é um castigo, é um prazer. Infelizmente, o sistema educacional, por várias razões que eu não vou entrar no caso, eu sou filho de pai e mãe professores, eu dou aula no Rio desde 2004, a gente vê um sistema que é muito associado a um massacre, a um fardo, a uma obrigação. Não há prazer, em boa parte dos casos, na aventura do conhecimento. Você aprende porque é obrigado. Você tem que ler porque é obrigado. Você faz dever de casa porque é obrigado. Você não faz porque é legal. É legal. Um outro problema, a facilidade do acesso às drogas. A garotada sabe onde encontrar e de que jeito. Um outro problema, pouco tempo com pais ou responsáveis. A criança normalmente se delega. Você vai encontrar alguém para cuidar. Cuida aí que eu vou à luta. No final de semana, na hora de estar junto, alguém vai dizer, você tem tempo para sua família? Tenho. Quando? Na hora da novela. Estamos todos juntos, no sofá, hipnotizados pela telinha, mas sem compartilhar. Todo mundo
junto, de frente para a TV. Nem isso está acontecendo mais, porque a garotada não vê mais televisão. E a gente vai ver que esse pai ou essa mãe que trabalham porque precisam trabalhar, e isso não é um problema. Esse pai e essa mãe que não tem todo o tempo do mundo para os filhos, por vezes, cometem a imprudência de abandonar o não. Pais e mães que não sabem dizer não. Pais e mães que têm medo de perder ainda mais a popularidade, o prestígio, junto ao filho que não vê ou não acompanha como gostaria. E tudo é sim. Pai, vou na balada. Sim. Pai, não sei que horas eu volto. Sim. Pai, eu estou indo com aquela galera. Tudo bem. Uma frase cujo autor eu não conheço, não me lembro agora, muito interessante. Pai e mãe não devem ser amigos dos filhos. Pai e mãe têm que ser pai e mãe. Vocês devem estar acompanhando por aí os casos de automutilação. Jovens que se cortam, compartilham os ferimentos na internet e colocam sempre manga comprida, calça comprida, para disfarçar a automutilação. É um problema da modernidade. Um psiquiatra aqui de São Paulo, amigo nosso, que vem fazendo um trabalho em escolas para descobrir por que as meninas e meninos, principalmente meninas, adolescentes, estão se cortando. Que isso? E ele falou, André, até aqui, na maior parte dos casos, o que eu estou descobrindo é que isso está relacionado com a ausência dos pais. Não é do tempo, não é só uma questão de não ter tempo. É que mesmo no pouco tempo que se tem, não há cumplicidade, compartilhamento. Então, voltando aqui à questão de pai e mãe, o problema não é ter tempo do Deus Cronos, quantos minutos por semana, não. Ainda que haja pouco tempo, que esse pouco tempo seja incrível. Mas incrível em que sentido? Pode tocar o meu celular, que eu não vou atender, WhatsApp, interfone, pode estar passando um jogo da Libertadores. Se o tempo com meu filho é aquele, ele vai saber que aquele tempo é dele. Existe algo mais precioso do que o tempo? Tem algo mais precioso hoje do que o tempo? Quando você manifesta para o filho ou para a filha, esse tempo é seu, tamo junto. Hashtag, tamo junto. Ainda que seja pouco tempo, esse tempo haverá de ser a nutrição emocional que esse menino ou essa menina vão levar para o resto da vida. Porque é uma nutrição que não passa, não se dilui, fica. E fica na memória. Sabe aquele pai que gosta de toda hora falar, pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não quero que você faça isso, presta atenção nisso? Ele está fazendo a função de pai também, que é dar orientação. Mas a forma mais bonita de educar não é por palavras. É pelo exemplo. É a pedagogia da atitude. Meu pai não me ama só porque ele diz que me ama. Meu pai demonstrou para mim que me ama. Saindo das doenças sociais e já entrando no território do espiritismo, está na hora, né? Eu vou apenas dar um lembrete que tem a ver com a modernidade científica. É um dado que o espiritismo não tem e que a ciência psicológica, a suicidologia traz. Não é possível dizer que uma pessoa se mate por uma única razão. Por exemplo, o Werther. Werther, segundo a obra de Goethe, se matou por não ter o amor correspondido. Desilusão amorosa. Alguém haverá de perguntar, por que o Goethe se matou? Desamor. Amor não correspondido. Por que um suicidólogo haverá de desconfiar dessa informação e dizer não é possível? Porque se basta uma desilusão amorosa para alguém se matar, eu não estaria aqui. Essa plateia provavelmente estaria bastante esvaziada. Então, com todo respeito, o suicidólogo haverá de dizer, Werther teve a desilusão amorosa como fator principal, o estupim, o fator preponderante, mas não foi o único. Esse é um avanço do conhecimento. Você pega aqueles 14 mil que se mataram e a gente vai ver, bom, nós temos uma situação preponderante e nós vamos ter situações que estão
bojo daquele problema. Por exemplo, perguntas que um suicidólogo faria sobre quem se mata. Ah, desilusão amorosa, é. Eu queria saber o seguinte, como é que foi a infância do Werther? Porque principalmente de 0 a 7 anos, quando a gente vai forjar caráter, personalidade, quando a criança é uma esponja ambulante que percebe tudo, né? Ela está naquela fase que ela não perde detalhe nenhum. Aí o pai se surpreende com o filho falando uma palavra difícil. Inequivocamente. Hã? Pai, inequivocamente. Que isso? Quem é que está falando inequivocamente? Não, eu estou ligado. Viu na televisão, sei lá. Essa criança teve colo, afeto, calor humano, olho no olho, se sentiu alvo de cuidado, atenção, carinho, desvelo. Ela registrou isso no coração nessa fase da vida? Se sim, não é que ela não venha um dia a cometer suicídio, mas o risco suicida se dilui. Outra pergunta que o suicidólogo haverá de fazer. O Werther, esse que se matou por desilusão amorosa, possuía alguma crença numa força superior? Veja que eu não estou falando de fé, que é outro departamento, e não estou falando de religião, que é outro departamento. Eu estou falando, basta uma crença numa força superior. Quem tem crença numa força superior, antes de se matar, vai recorrer a essa força. Não importa qual seja. Pode ser o pagador de promessas, sabe, no desespero. Se me livrar dessa, prometo, joelho nas 2 traves do Itaquerão. Sei lá, o que vai prometer. No Rio de Janeiro é a escadaria da Penha. Vez por outra você vê um lá. Indo e voltando. Cada um com seu cada um. Algumas igrejas recomendam que o fiel grite com todas as forças. Peça a Deus sem economizar decibel. Espírita já não tem esse direito. Porque quando a gente estuda a doutrina, a gente sabe que a gente tem um passado que a gente até não sabe direito o que foi, mas para estar aqui, boa coisa não foi. Então, na hora de pedir, a gente faz meio constrangido assim. Ó, tem um preâmbulo, né? Um início assim, você fala assim, eu sei que eu não fui boa coisa, tudo bem, eu sei que eu não presto, né? Que eu erro muito, que eu estou nessa situação por algum motivo, mas pelo amor, o suicidólogo vai querer saber, essa pessoa possui ou não uma crença numa força superior? Não significa que quem tem a crença em força superior esteja imune, blindado do risco suicida. Significa que quem tem crença numa força superior tem esse risco de se precipitar na direção do suicídio reduzido. Vamos falar de espiritismo. Em primeiro lugar, todas as grandes religiões do Ocidente ou do Oriente divergem em quase tudo. Reencarnação ou uma vida só? Jesus é Deus ou Jesus é Filho de Deus? Aí começa. Mas elas concordam, elas convergem. Isso é muito impressionante. Ao afirmarem que o suicídio é um equívoco, um erro. O Espiritismo, em particular, vai além. Não conheço outra doutrina, outra filosofia espiritualista, mesmo uma religião, que entre em tantos detalhes sobre a realidade do suicida no plano espiritual. O que diz o Espiritismo? Em primeiro lugar, em nenhuma hipótese o suicídio significa alívio ou solução para os problemas. É importante lembrar Santo Agostinho, um dos primeiros teólogos da igreja, que foi o primeiro a dizer para os cristãos, não se matem. Por quê?
muitos procuravam o reino de Deus antes da hora. A morte não existe, já aceito isso. Cristo disse, o verdadeiro reino é o reino de Deus. Já fui. Isso acontecia com tal frequência que Santo Agostinho teve que lembrar. Se fosse assim, Jesus seria o primeiro. E não foi. Os apóstolos seriam rapidamente, enveredariam nessa direção e não o fizeram. Vida é para ser vivida até o último instante, que não é você que define. O suicida, pela doutrina espírita, sabe-se, é acometido de um arrependimento. Ele descobre rapidamente que a morte não existe, que não resolveu os seus problemas. Pelo contrário, os problemas foram agravados. Por quê? Aquele grupo mais próximo do suicida registra um sentimento de muito inconformismo, dor, uma dificuldade de lidar com essa situação. Nossa, era alguém tão próximo, por que não falou comigo? Por que não me procurou? Era meu filho, meu irmão, meu pai, por que resolveu fazer isso sem falar comigo? Esse inconformismo, essa dúvida, alcança o suicida como flechas, como petardos. Porque nós espíritas sabemos, o pensamento não é uma abstração. O pensamento tem força e direção. O que eu penso se materializa. O que eu penso interfere no plano astral. Portanto, o suicida haverá de receber esses petardos da dor dos outros causada por ele, do inconformismo. No Rio de Janeiro, na casa espírita, na reunião mediúnica, aparece a voz, através do médium, de um rapaz, um garoto, que havia se matado com 16 anos no quarto da mãe. E ele se manifestou dizendo, meus amigos, eu venho pedir um favor. Eu já tenho condições de ser assistido numa estação de tratamento, aqui, na espiritualidade. Entretanto, eu não consigo realizar esse movimento, porque o sentimento que minha mãe nutre por mim me impede. Porque até hoje ela não aceitou e ela nutre por mim raiva, ódio, revolta. Tivemos que fazer contato com a mãe, para que ela pelo menos tivesse a informação e fizesse o que depois ela quisesse fazer. Mas nossa obrigação era reportar a ela que ela poderia mudar a realidade espiritual do filho se reconfigurasse um sentimento mal resolvido em seu coração. Um outro problema, esse narrado com perfeição por dona Ivone Pereira no livro Memórias de um Suicida. A dificuldade de se desvincular do corpo. É incrível. Não é só o suicida que passa por esse problema. Pessoas que passam a vida inteira consumindo precioso tempo e energia, cuidando apenas da parte física. Academia, tatuagem, bronzeamento, metrosexual. E eu sou imagem. O tempo todo eu estou preocupado com a minha imagem do meu corpo. Adoro-me. Idolatro-me. Eu sou o máximo. E eu começo a entrar num processo patológico de só considerar a minha realidade material. O que acontece quando uma pessoa que se ama tanto, desencarna? Foi um exercício constante de autorreferência, egóico, egoísta, que quando ela desencarna, ela já tem essa sintonia consigo própria, ela só consegue vislumbrar essa parte da sua existência, que agora não faz sentido. Ela permanece vinculada ao corpo. Não é legal. No caso do suicida, por que permanece esse vínculo? E essa explicação de Dona Ivone é fantástica. 2 ou 3 parágrafos só do livro, ela diz, todos nós, quando reencarnamos, temos um pai e uma mãe que não são acidentes de percurso. Como Einstein disse certa vez, Deus não joga dados. Seu pai tinha que ser seu pai. Sua mãe tinha que ser sua mãe. Seu código genético tinha que ser aquele. E aí a influência que você recebe da vida é aquela. Por que você reencarnou no Brasil, nessa cidade, nesse período histórico? Por que
Porque nessa encarnação você tem mais habilidades com as ciências exatas, com a matemática, com a física, do que propriamente com artes, recitando poemas, com música. Não, eu sou um desastre para isso, eu me dou bem com aquilo. Tudo isso está no planejamento kármico. Na próxima vida é isso que você vai ter que desenvolver. Presta atenção, o passo seguinte é nessa direção. A vida é uma mistura de destino e livre-arbítrio. A parte destino é essa. E outra, por quanto tempo você vai viver na Terra? Isso é definido. Claro que é negociável. Pergunta para o Divaldo. Divaldo está lá, 90 anos, quinta-feira que vem, lépido e fagueiro, e se divertindo dizendo que já teve prorrogação. É negociável. Entretanto, como é que se define o prazo de validade, esse carimbo, em cada um de nós? Pelo estoque de fluido vital. Ele já vem determinado. O André vai viver 143 anos. Ok. Então eu tenho fluido vital para 143. O que acontece com o suicida no ato deliberado do autoextermínio? Ele aborta um projeto. Ele interrompe algo que estava planejado. E há um estoque residual de fluido vital, que não foi totalmente consumido. E esse fluido vital residual é que permite a irradiação de um corpo inerte, que se decompõe, na direção do espírito. Ué, eu não sou desencarnado? É, mas o fluido vital ainda vincula você ao corpo. Portanto, Dona Ivone diz, não há palavras conhecidas nos idiomas da terra que definam a angústia de uma pessoa que tem essa sensação, que vai parecer muito tempo, é menos, mas o sofrimento, quando acontece, dá a sensação de que aquilo não termina. Chico Xavier, no livro, em entrevista a Hebe Camargo, um programa de televisão, fala sobre suicídio. E num dado momento do programa, Chico lembra: o método empregado pelo suicida para matar o corpo alcança o perispírito. Exemplo, lembrem-se de Werther. Werther destruiu o centro do sistema nervoso. Uma pessoa que faça isso, o corpo tomba, em algum momento ela se desvincula do corpo, etc, etc. Chega finalmente a hora de reencarnar. O perispírito, como se sabe, é a matriz do corpo físico. E há uma sequela, dependendo do método empregado para se matar, que abala o perispírito. Significa dizer, segundo Chico, que muitos casos de loucura, insanidade, idiotismo, estão associados a essa sequela espiritual do ato suicida numa vida passada, que abalou a matriz. Certos problemas respiratórios graves não associados a tabagismo ou qualquer outra causa da terra, estão associados à saturação dos alvéolos pulmonares em vidas passadas, ou de fumaça, ou de água salgada, ou de água doce. Afogamento ou intoxicação. Certos problemas no aparelho digestivo, problemáticos, enormes, você vai ter que buscar tratamentos caros ou tratamentos dolorosos para manter o aparelho digestivo funcionando, funções hepáticas, funções renais. E a gente vai ver que a ingestão de veneno promove essa dilaceração de uma parte do aparelho digestivo, comprometendo a matriz espiritual. Vocês vejam que um ato desesperado, insano, por falta de vigilância, num momento de impaciência, num momento fugaz da existência que você está em crise, pode determinar um longo período de infortúnio, de desconforto e de dor. Vejam como é importante falar de prevenção do suicídio. Nós espíritas que temos essas informações, não é uma questão trivial se matar ou não se matar, é uma questão fundamental. Meus amigos, precisamos aqui lembrar o que disse o Mestre Jesus. O jugo é leve, o fardo
é suave. Deus não seria soberanamente justo e bom se permitisse que nós enfrentássemos problemas acima da nossa capacidade de resolver. E como diz aquele ditado que eu sempre gosto de ouvir, que me dá uma paz: o que não tem solução, solucionado está. E a vida segue. E a vida segue. Tenhamos em mente. E eu vou encerrar lembrando, porque eu gosto de contar essa história, ela é muito inspiradora. Eu estou vindo do Rio de Janeiro, que sediou a Olimpíada ano passado. Foi uma trégua na nossa terrível rotina. Foi um período de muitos exemplos bonitos de superação, principalmente as Paralimpíadas. A gente reclama da vida e depois vai ver atletas que se superam com dificuldades extremamente maiores, muito maiores do que as nossas. E aí eu vou me lembrar das Olimpíadas de Los Angeles, em 1984, quando pela primeira vez na história houve a maratona feminina. Primeira vez. Foi um episódio histórico. No encerramento, é uma das provas mais nobres dos Jogos, a maratona. E pela primeira vez as mulheres entrariam no estádio olímpico lotado, várias outras provas acontecendo no campo, e nas raias olímpicas iam passar as mulheres. O povo de pé, esperando cruzar a linha de chegada. A primeira medalha de ouro, a primeira prata, a primeira bronze, as primeiras competidoras. Quando elas adentram o estádio olímpico, aplausos calorosos. Aquela gritaria, yes! Depois que as 3 medalhistas cruzaram a linha de chegada, esses aplausos começaram a ser mais protocolares, porque as outras competidoras iam chegando. Você dá uma força. De repente, você se lembra dessa imagem, quem não viu está na internet. Adentro do estádio olímpico, uma moça magrelinha, de viseira baixa, trôpega. Ela parecia, se passasse aqui na frente da instituição, vocês iam dizer: a bebida é um problema. Porque ela andava mais ou menos assim. E estava com o número de inscrição e representava a Suíça. Quando ela entrou no estádio, começou aquele alvoroço. Que isso? O que ela tem? Essa mulher não vai cruzar a linha de chegada. Acometida por cãibras terríveis. Ela não conseguia se concentrar direito na corrida e por isso andava assim. Aquilo chamou atenção. Num dado momento, quem estava mais próximo começou a dar força, acompanhando cada passo dela com palmas, e aquilo se irradiou pelo estádio, todo mundo começou a torcer pela desconhecida. E aquilo foi não crescendo à medida que ela progredia, mas era tão lentamente que a maioria dos espectadores, sinceramente, não acreditava que ela cruzaria a linha de chegada. Estavam ali para dizer: antes dela cair, ela vai ouvir meu aplauso, para pelo menos não vai ganhar nada, mas a gente está aqui para dar uma força. Se aproxima dessa competidora um funcionário do Comitê Olímpico Internacional, autorizado pela direção da prova, que não podia tocar na Suíça, senão seria desclassificada a atleta. Não podia falar nada para a Suíça, senão ela seria desclassificada. Estava ali para quê? Se a Suíça cai, não se esborracha. Pois essa mulher, de passo em passo, começou a se aproximar da linha de chegada. Outras televisões que estavam cobrindo outras provas fecharam o sinal aberto, ao vivo, no estádio. Por quê? O estádio estava de pé. E não estava mais só batendo palma, estava urrando. Porque aquela mulher, sem aviso prévio, se transformou na imagem dos Jogos Olímpicos de 1984. É possível, pelo sensacionalismo de alguns colegas de imprensa, que alguns sinais abertos fossem apenas para dizer: vai cair. 5 metros, 4 metros, 3, 2, 1. Quando ela cruza a linha de chegada, cai. Não foi socorrida apenas por um, mas por 4 ou 5 funcionários do COI, que rapidamente a levam para o pronto-socorro. Por que eu estou falando isso no encerramento da nossa conversa aqui? Nós somos maratonistas da vida. Por vezes,
sentimos as mesmas cãibras espirituais que prejudicam a nossa jornada e a nossa progressão na vida. Achamos que estamos sozinhos, mas tal qual o funcionário do Comitê Olímpico Internacional, nossos guias e mentores sempre estão por perto, mas não podem tocar ou falar, senão a gente é desclassificado. E por quê? Porque evolução é mérito. A gente tem que evoluir por mérito próprio. É aquilo que André Luiz chama de completista. Quem é o completista? É aquele que cruza a linha de chegada de uma encarnação no tempo que foi estabelecido, é o tempo de vida, viveu até o fim e realizou na medida do possível aquilo que estava ao seu alcance. Não estamos disputando aqui um concurso para santidade. Não é para espírita ter a ambição de ser santo numa encarnação. Nós estamos aqui sendo instigados pela espiritualidade maior a fazer o quê? Aquilo que estiver ao nosso alcance. Nem mais, nem menos. Somos maratonistas da vida. Mas quem é adepto da fé raciocinada, não basta e não tem graça cruzar a linha de chegada sozinho. Não é mais do que obrigação para um espírita cruzar a linha de chegada. Agora, a gente devia se lembrar dos que estão encontrando muitas dificuldades para prosseguir na prova. Esse é o mérito de ser espírita. Fora da caridade não há salvação, por quê? Porque não é para a gente usar o espiritismo de forma egoísta. Autoajuda. Por que você faz o culto no lar? Para me sentir bem. Só para isso. Não, você faz o culto do lar para se sentir bem e se sente bem para fazer o quê? Qual é a atividade mais nobre que se espera de nós em vida? Que a gente se lembre menos do nosso próprio umbigo e tenha a capacidade de perceber o que ocorre à nossa volta no mundo de provas e expiações, fragilizado pela transição. Porque é um choque de vibrações, a gente está ingressando em outra frequência, a gente está dobrando uma esquina. É um movimento diferente. Cruzemos a linha de chegada acompanhados. Percebamos quem está participando da prova conosco. E vamos dar as mãos. Nos disponibilizar. Oferecer ajuda, apoio, uma palavra amiga. Você quer conversar, você está querendo desabafar? Fala, estou aqui para ouvir. É o que faz lindamente o CVV. Desde 1962, e depois da série da Netflix da Baleia Azul, aumentou em 450% a procura pelo CVV. Ele precisa de ajuda. Não é só ajuda financeira através do livro. Voluntários. Quem ajude a divulgar o serviço. Quem ajude a divulgar os cursos de formação de voluntário. Meus amigos, nesse domingo no meio do feriadão, eu estou muito feliz com essa plateia de encarnados e de desencarnados. E espero que vocês saiam daqui com a motivação de cruzar a linha de chegada acompanhados e percebam com mais sensibilidade eventuais momentos de dor, agonia, sofrimento, ansiedade, de pessoas conhecidas dentro ou fora de casa e de pessoas desconhecidas. Deus coloca a gente em lugares que a gente não imagina e faz cruzar o nosso caminho quem a gente não conhece. Esses encontros marcados pelo destino só fazem sentido quando a gente está em sintonia com o bem. E mesmo diante de um estranho em sofrimento, chorando num ponto de ônibus, chorando no elevador, chorando na rua, em flagrante desespero, a gente toma a iniciativa de se aproximar e dizer: desculpa, posso ajudar? Obrigado pela atenção. Oi, boa tarde, boa noite já, né? Bom, o tempo, né, já avançado, mas nós vamos fazer algumas perguntas
Vamos ter aí mais uns 15 minutos, só para perguntas e respostas, porque o André também vai autografar os livros, né? Muitos desejam. Então, vou passar algumas perguntas. Foram várias, não dá para fazer todas, mas eu vou fazer algumas para ele. Primeiro, tem uma pessoa que está aqui presente, que tentou suicídio há 4 dias e foi acolhido pelo CVV. Aí tem uma pergunta: por que viver é a melhor opção se temos o livre-arbítrio? Uma criança de 11 anos perguntou qual o sentido da vida. Alê, podemos uma a uma? Vamos. Em primeiro lugar, agradecer a presença de quem tentou se matar há 4 dias. A parte que trouxe você aqui é a parte que quer viver. A parte que trouxe você aqui fez contato, certamente com o CVV ou com alguém que ajudou você a superar uma crise. A gente tem que dar valor à parte da gente que quer saúde, paz, alegria, harmonia e equilíbrio. Vigiai e orai. Parabéns, é bom ter você aqui. Qual é a outra questão? Se viver é a melhor opção, onde é que fica o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é soberano até na hora de se matar. Entretanto, a prerrogativa de um profissional de comunicação que fez contato desde 1999 com os especialistas na área da suicidologia é de advertir. Viver é a melhor opção, mesmo sem ser espírita, do ponto de vista apenas da saúde pública, porque é um ato que não tem volta. Não tem volta. Se matou, foi. Então é importante a gente dar a devida ordem de grandeza desse gesto, que o livre-arbítrio é soberano. Se quiser se matar, se for um determinismo, eu pago para ver, a lei de causa e efeito permite que essa pessoa aprenda por si mesma o significado e a repercussão dessa escolha. O livre-arbítrio é soberano, mas quem avisa, amigo é. Eu apenas estou dizendo, eu não disse que viver é a única opção. Se o livro fosse viver é a única opção, eu não estaria respeitando o livre-arbítrio da pessoa. Entretanto, eu estou dizendo, olha, viver é a melhor. Se quiser saber por quê, pode ler. Uma criança de 11 anos perguntou qual é o sentido da vida. Evoluir. E essa criança de 11 anos pode ser mais evoluída do que esse cinquentão que vos fala. Então, o barato do Espiritismo é mostrar quem somos nós. Nós somos seres em mais uma jornada evolutiva, em mais uma encarnação na Terra. Somos a soma dos nossos erros e acertos, ao longo de sucessivas existências. E agora, com o amparo da doutrina espírita, nós temos mais informação para evitar novos erros, o cometimento de novos equívocos, e os meios adequados para acertar mais do que errar. O Espiritismo respeita o livre-arbítrio. O Espiritismo não impõe comportamentos. O Espiritismo diz, é assim que funciona o universo. Essas são as leis que regem a vida. A escolha é sua. Sou um pequeno empresário, quase quebrado. Quase quebrado nesse país, nesse momento, é uma vitória. A dívida existe com o banco de pessoas. O padrão social está próximo de levar alguns da família ao desespero. Suicídio por amor. Para salvar a família, estando entre os 10% que não têm patologia de suicídio. É possível fazer isso por amor, sem sofrer danos pós-morte? É possível viver? A resposta está no livro Céu e Inferno, onde há um capítulo inteiro que Kardec reservou a mensagens, a comunicações feitas com a ajuda de médiuns a quem, em diferentes momentos, se matou. Eu me lembro ali no Céu e Inferno de um pai. Na época, a França estava em guerra e, pela lei da França, se você tivesse, você só autorizava, todos os homens tinham que se alistar e ir para o fronte de batalha. Entretanto, se você fosse o único homem da família, você seria poupado de lutar no campo de batalha. O pai, zeloso pelo filho, teve a brilhante ideia de se matar, para deixar o único filho como provedor, ou como o varão da família, e ele não se alistaria no fronte de batalha. O que é que vocês acham que aconteceu?
Leiam Céu e Inferno, não vou falar. Só vou dar não é spoiler, mas eu vou dizer aqui, não foi uma boa para ele. E ele colocou o suicídio dele nesses termos: é por amor. Eu estou querendo o melhor para minha família, o melhor para o meu filho, meus amigos. Eu já disse, em nenhuma hipótese o suicídio significa alívio ou solução para os problemas. Essa história do suicídio por amor não faz sentido. Não segundo a doutrina espírita, não segundo a Organização Mundial da Saúde. O suicídio é uma imersão nas zonas sombrias da vida, onde a sua consciência haverá de reagir imediatamente. Porque Deus está dentro de nós. E Deus é a consciência. Quando a consciência aflora, eu vou contar para vocês uma historinha. Nas minhas pesquisas, eu levantei todas as reportagens sobre suicídios que saíram no Brasil e fiz uma triagem daquilo que eu poderia usar como fonte. Ponte Rio-Niterói é um lugar do Rio de Janeiro procurado por quem queira se matar, porque você cair de 60 metros de altura no espelho d'água não é legal. Entretanto, o repórter queria saber, daqueles que pularam e não morreram, aonde eles estão, porque eu quero fazer uma entrevista. E ele procurou dos dois lados, porque do vão central para cá é delegacia do Rio de Janeiro que registra. Para cá, delegacia de Niterói. Ele foi nas duas para saber todos os casos de suicídio e quem ainda era vivo. Realizou a tentativa, mas não morreu. Todos estavam profundamente sequelados, porque você se estoura, fratura, rompimento de baço, quebra-costela. Estavam mal, mas vivos. O repórter fez as mesmas perguntas para todos. E o que me emocionou lendo a reportagem do Jornal do Brasil foi a seguinte: uma pergunta que o jornalista fez. Leva alguns segundos do momento que você se precipita até se chocar com o espelho d'água. O que você pensou quando não tinha mais volta? Porque dá tempo. A resposta é linda. Todos disseram, sem saber o que o outro estava respondendo: eu me arrependi. É como se a consciência aflorasse. Isso não vai resolver o meu problema. Não estou dizendo que todo suicida faz assim, mas é muito impressionante que aleatoriamente os entrevistados desse repórter dissessem: eu me arrependi. Passei em uma situação com uma adolescente, não consegui falar com ela abertamente sobre os cortes que fazia em si mesma. Orientei minha filha, melhor amiga, a falar com ela. Foi correta? Desculpa, procurei. Ela orientou a filha, que é a melhor amiga da jovem, a falar com ela sobre o assunto dos cortes. Olha, gente, se é certo ou errado, eu não tenho autoridade para dizer, cada caso é um caso, mas eu vou responder de outra forma. Cada caso é um caso, não há manual ou receita que se aplique por igual a todo mundo. Pode ter sido uma excelente ideia. É comum perguntarem, se uma pessoa adulta, depressiva, que já falou em suicídio, não quer tratamento, não quer ajuda, o que eu faço com ela? É comum esse tipo de pergunta. E é difícil responder por quê. Se acontece comigo, eu posso falar. Eu usaria todas as táticas possíveis. Eu ia descobrir quem é o melhor amigo dessa pessoa, eu ia descobrir quem é o parente que ela mais gosta, que nem mora no estado, eu ia aproximar o melhor amigo, aproximar o parente, ia dizer mesmo: olha, está pensando em se matar. Mas não diz isso para ele, não, você não sabe. Chega lá e conversa com o teu amigo que ele está mal. Eu ia jogar todas as fichas. Eu conheço gente que fez isso. E é um choque de realidade, porque a pessoa não espera que alguém de longe, alguém que não vê há muito tempo, mas é muito querido, apareça e diz: como é que está a tua vida? Que cara é essa? Me diz. A pessoa pode fingir que está bem, não acho que vai fazer. E aí você abre um canal que está fechado. E a autoridade da amizade e do amor que esse amigo, esse parente tem, podem, não é certo, podem determinar uma mudança de postura.
Você pode convocar todos os amigos da criatura e dizer, vai todo mundo lá em casa no domingo. Depois do Corinthians e Ponte Preta, pode chegar. Pode chegar por quê? Porque ele está mal, ele está pensando besteira. E eu não sei o que fazer, porque isso já está durando meses, eu estou vendo, eu estou com uma intuição ruim. E esses amigos chegaram e dizer assim, ó, cara, é essa aí. Vamos sair, vamos conversar lá fora. Leva para bater um papo, leva para lembrar do período de escola, arrasta. Amigo pode fazer isso, tem autoridade. E vê depois o que aconteceu. Faz o culto do evangelho no lar, ele não quer participar, você vai fazer. E você vai fazer vibrando sempre para os guias e mentores dele. Você vai preparar o ambiente para que ele seja objeto, principalmente em desdobramento no sono, do assédio dos espíritos esclarecidos de luz, dos guias da família, dos mentores, para fazer uma abordagem direta. Você vai usar, meus amigos, é minha sugestão, portanto, todos os meios ao seu alcance para alcançar o objetivo. A gente pode pecar por excesso, mas não vai pecar por omissão. E perdoe-me, se não der certo e algo ruim acontecer, não se culpe. Porque a gente só responde nessa vida, efetivamente, a nossa consciência. E nós precisamos ser sinceros e honestos conosco. A gente pode fazer muita coisa em favor dos outros, mas a gente não pode fazer tudo. Existe alguma pesquisa sobre desarranjos em sociologia na estatística? É possível que sim. Não conheço, não publicamos nada disso no livro. Mas por que é possível que sim? Qualquer alteração no corpo físico determina algum impacto no psicológico. Por exemplo, se eu viesse para cá sem almoçar, provavelmente a minha abordagem hoje aqui não seria a que eu fiz. Por quê? Porque eu preciso de nutriente para o corpo. Como diria São Francisco, eu preciso sustentar o jumentinho. São Francisco chamava o corpo de jumentinho. Cuida bem do jumentinho. E por que cuidar bem do jumentinho? Porque a acoplagem do espírito no corpo físico se dá célula a célula. Significa dizer que quando a Organização Mundial da Saúde fala, o que é saúde? Vou repetir. Qual é a definição de saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde, órgão máximo nesse assunto? Não é ausência de doença. É saúde física, mental e espiritual. Portanto, se eu não tenho, por exemplo, saúde física, eu vou ter que trabalhar o meu psicológico. Por quê? Porque está doendo. Está aqui, eu vou confidenciar. Minha mulher está aqui, coautora do livro, Cláudia Guimarães, que é o meu anjo encarnado, quem cuida de mim, quem me ajuda a ser o que eu sou, na parte boa. A parte não resolvida é culpa minha. Essa mulher, para dar socorro e ajudar no projeto de um livro que está saindo agora em junho, novo, não conseguiu, apesar de eu brigar com ela, dar prosseguimento a uma fisioterapia para cuidar de um problema no ombro, grave, muscular. E isso causava muita dor. E eu percebi o duelo dela consigo própria, no sentido da dor não atrapalhar o humor na difícil tarefa de levar à frente um projeto editorial. Eu sou grato. Eu acho que ela não fez a melhor escolha, não. Mas eu respeito e acho que eu percebi essa superação. Eu estou, portanto, respondendo a uma pergunta. Existe intercorrência entre o corpo físico e o corpo emocional? Sim. E isso é um desafio evolutivo. Uma pessoa que esteja enfrentando o câncer, esteja submetida a medicamentos severos, a radiação, ela está sendo desafiada a quê? A manter o prumo, apesar desse ataque, esse abalo sobre a sua fisiologia. É por uma boa causa. A ideia é extirpar o inimigo. E enquanto isso não acontece, eu vou descobrir forças onde eu não tenho. Eu vejo isso com pais que perdem os filhos. Quando se diz assim, a natureza foi cruel comigo,
Primeiro vão os pais, depois os filhos. Em vez de se vitimizar e se culpar quando passa o luto, essas pessoas descobrem novas motivações para viver, ajudando os filhos dos outros. Ou quem não tem pai ou não tem mãe. É tão comum ver por aí isso. Transformar a diversidade em novos projetos. O corpo saudável ajuda o espírito. O corpo sem saúde também. Na superação, na sublimação da dor e do sofrimento. Respondeu todas aí? A resposta veio do além. O nome disso é transcomunicação, vocês viram? Do além, meu pai. Qual é o papel claro dos pais e educadores no cuidado à depressão? Dos pais e educadores? Isso. Primeiro, os pais são educadores. A parte mais nobre da educação acontece dentro de casa. Você não precisa ter formação em pedagogia. É a pedagogia do exemplo e da atitude. Então, vamos lá, depressão. Segundo Joana de Ângeles, nós trazemos esculpida na alma, ou esculpido na alma, o germe da depressão, muito fortemente associado à culpa daquilo que eventualmente fizemos em vidas passadas. O germe da depressão pode ou não eclodir. Depende das escolhas que nós façamos na vida hoje. Portanto, a eclosão da depressão também depende do rumo que nós estamos dando à nossa existência. Existem fatores congênitos associados à depressão. Mas isso não é desculpa para você dizer, não, é que na minha família teve, por parte de pai e mãe, episódio de depressão, então eu não tenho o que fazer, sou filho e vai acontecer. Errado. Eu tenho na minha família casos de depressão e eu não tenho depressão. E cuidado para não cultivar depressão através de uma tristeza artificial. Eu vou explicar. É Joana quem diz. Tem gente que descobre que quando está tristinho é alvo de mais cuidados, mais zelo, mais atenção em casa. A mulher faz aquele pratinho preferido, tem cafuné e massagem no pé. No trabalho todo mundo pergunta, tá melhor? Quer que eu dê o serão e o plantão para você? A pessoa começa a achar, tragicamente, que se publicamente as pessoas me veem como um doente ou como alguém que atravessa uma fase ruim, e eu sou objeto de mais atenção e carinho, me dei bem. E você começa a prolongar essa vitimização. O que diz Joana? Pode-se fabricar depressão quando você vai induzindo você mesmo a acreditar que aquilo é ruim e que os outros precisam mesmo prestar atenção em você e que continua doendo e que a situação continua difícil, por favor, me ajuda. E, de repente, você consegue realizar a proeza de alterar a bioquímica do seu cérebro. Você define um padrão energético que não é natural seu, ele não deveria ter se instalado em você, mas você não apenas abriu a porteira, como convidou. Então, eu sugiro quem está em idade escolar ou tem filhos na escola, por favor, esse é o momento certo de pedir para a direção da escola, promover encontros, levando especialistas, psicólogos ou psiquiatras que se sintam à vontade para conversar com o corpo docente, com os professores e com a direção da escola, para dar instruções. De que maneira no dia a dia nós podemos estar mais atentos a perceber sinais, sintomas, comportamentos que possam indicar alguma fragilidade ou vulnerabilidade e evitar tragédias. Fundamental. Segundo, não perca a chance de transformar a série da Netflix em debate. A garotada já viu. Você está achando que você vai determinar o momento deles verem? Eles já viram. Então agora a hora é de administrar. Crise, gestão de crise. Então, ele já sabe o que é baleia azul, ele já sabe o que é os 13 porquês. O que resta fazer? Se preparar melhor para evitar, como já disse, episódios de bullying. Não é para acobertar, dependendo da gravidade do bullying, é para expulsar
quem cometeu a violência contra o aluno, é dar o exemplo, é uma sinalização clara. Ou promover algum tipo de encontro ali, uma reunião entre vítima e algoz, e negociar em outros termos o que seria uma convivência pacífica dentro da escola. Com a escola e os funcionários de olho. Cyberbullying é crime tipificado no Código Penal, denuncia. Assédio ou assédio sexual, crime tipificado, denuncia. É menor de idade, o pai é responsável. Não dá para cobertar, não dá para silenciar. Vivemos tempos em que nada está oculto, vide Lava Jato. Nada está protegido por blindagens, por nível de renda ou nível social. Não, eu tenho um bom advogado, eu tenho como me virar. Não. São chegados os tempos de um país que não é mais o país da impunidade. E nós temos muita informação para fazer muita coisa diferente. As escolas do século XXI não podem se omitir. Boa parte do dia, nossos filhos, nossos netos passam nesses ambientes. A pergunta é, esses ambientes são seguros para os nossos filhos ou netos? Eles são acolhedores para nossos filhos ou netos? Esses ambientes conseguem proteger nossos filhos e nossos netos de violências que a gente não sabia que aconteciam e agora estão afloradas? Muito trabalho pela frente, graças a Deus. Estamos hoje tendo o privilégio de experimentar uma encarnação no mundo em crise, em plena era da transição. Tá bom para vocês? Para mim está ótimo. Obrigado pela atenção. Obrigado ao André. Obrigado ao Alexandre, que proporcionou também a vinda do André até nós. Nós vamos fazer um sorteio, vocês receberam uma mensagem com um número, nós vamos agora fazer um sorteio. Dentre esses livros, tem um do André Trigueiro. Número 302. 302. Parabéns, palmas para ela. Número 65. 65. Olha. Número 51. Acabaram os livros. Só alguns lembretes. A nossa próxima palestra será dia 28/5. Quem é número 65? O último.